Olá, escorpianos, olá, escorpianas, muito bem-vindos à sua leitura de Dias dos Namorados aqui do Aprendizados da Alma. E hoje eu vou trazer para vocês duas leituras nesse vídeo, tá? A primeira leitura para os comprometidos, os escorpianos e escorpianas comprometidos, e a segunda etapa nesse vídeo vai ser a leitura para os solteiros. Então eu vou deixar aqui a minutagem na descrição do vídeo e você assiste as duas se quiser, ou aqui, né, corresponder seu momento de vida, tá bom? Além dessa leitura, né, te convido a se inscrever no canal. A gente tem aí a leitura do mês de junho ainda valendo, estamos nos primeiros 10 dias do mês de junho, ainda estão aqui no canal, tá valendo para você aí acompanhar a sua situação de vida, seu momento. E também temos a leitura do Ano Novo Astrológico, que vai de março de 26 a março de 2027. Então tem muita água para rolar, né, embaixo dessa ponte. Aproveita, vai lá e assiste, tá bom? Então já te convido. Além disso, né, o último recadinho, os dois últimos, aqui eu tô com as vagas de atendimento de tarô abertas, tá? Se você tiver interesse em alguma leitura de tarô, tem inclusive uma promoção para 3 tipos de tiragem, promoção de mês dos namorados, que é a promoção para Templo de Afrodite, né, a promoção para amor próprio, né, eu sou o meu amor, você se autoconhecer para tá, né, para viver melhor, amando a si mesmo, a si mesma, e busca de alma gêmea. Então, se você tiver interesse, né, me chama aqui, o link do WhatsApp vai ficar aqui na descrição. Me chama, vai ser muito bom poder te atender, tá? E último recadinho é que eu também tô com pouquíssimas, são limitadas por conta da dedicação, pouquíssimas vagas para mentoria de vida e propósito, tá? Durante a leitura, né, inclusive na sua leitura individual, às vezes a gente fala de trabalhar feridas emocionais, trabalhar dores, né, curar travas, para que você possa avançar na sua vida. E às vezes a gente não enxerga isso sozinho, né? A gente busca o tarô para enxergar, né? A gente busca um oráculo, a gente busca terapia para curar. E aí eu também tenho o trabalho de mentoria, de programa de acompanhamento, né? Mas com várias ferramentas que a gente pode trabalhar junto para que você consiga avançar, aprender, entender essas situações, ressignificar e mudar a sua vida. De verdade, indo muito além só da clareza da leitura do tarô. Às vezes a gente ouve, sabe que precisa fazer um movimento, mas não consegue, alguma coisa trava. E é nesse momento que esse acompanhamento bem de perto, individual, entra, tá bom? Se você tiver interesse e quiser conhecer, também, tá? Me chama aqui no WhatsApp que vai ser muito bom poder te contextualizar e te explicar com detalhes, beleza? Recados dados, agora vamos à nossa leitura. A gente vai começar pela leitura dos comprometidos, tá ok, escorpião? Vamos lá? Bom, tarô, leitura para os escorpianos, escorpianas comprometidos. Vamos começar. E aqui eu vou começar pedindo pro tarô qual é a sua energia, escorpião. Qual é a sua energia no seu relacionamento atual? Qual é a sua energia, né? O que o escorpiano, escorpiana sente sobre o seu relacionamento atual? Lá, 1 ou 2 cartas tarô para a energia de escorpião para o relacionamento atual. Gente, mas que babado, tá vindo cada carta. Deixa eu pegar mais uma, vem o 8 de ouros. Ok. 9 de ouros. Então, vem o 8 de copas, 8 de ouros, 9 de ouros. Antes da gente continuar, eu vou tirar mais 2 sequências pra gente poder trazer aqui o contexto geral. Agora eu vou pedir a energia do seu parceiro, parceira, tá, escorpião? No relacionamento. Qual a energia do parceiro ou parceira do escorpiano no relacionamento? 4 de espadas. Ah, entendi o 8 de ouros agora. Quando a gente pensa assim, que diabos que essa carta tá fazendo aqui? Aí você entende, né, que tem um motivo de ser. Com 5 de ouros. E para a gente começar, eu vou tirar mais uma sequenciazinha, que é o que a vida, o relacionamento, né, pede de vocês dois. O que o relacionamento, a vida sentimental, o amor pede de vocês dois, né, do casal.
O que a vida pede desse casal? Veio o pendurado. O que a vida pede desse casal? Com o 4 de ouros. Ok. Temos mais coisas para tirar? Temos, mas vamos começar. Então, aqui, Escorpião, nós temos aqui 3 cartas que representam o que você sente no seu relacionamento atual, tá ok? Então, veio o 8 de copas, veio 2 oitos, né? O 8 de ouros e o 9 de ouros, tá? Aqui, Escorpião, eu sinto que você, talvez você já esteja num momento em que vocês já viveram muito, né? Já houve muita tentativa, muito plantio, né? O 8 de ouros é uma convivência, é uma construção, é algo que já foi construído, uma rotina. Então, assim, por isso que eu falo de um plantio. Vocês já conviveram, vocês já viveram muita coisa juntos, né? Você vem trabalhando nesse relacionamento já tem um tempo, mas você sente, né, que é hora de deixar algumas coisas para trás. E quando você pensa que você precisa deixar algumas coisas para trás do seu relacionamento, e aí pode ser o próprio relacionamento, tá? Eu vou falar aqui do que tem aqui nesse contexto, né? Em busca, né, do seu alto valor. É como se você tivesse, e aí vem muita imagem da carta, tá, Escorpião? Aqui é como se você estivesse plantando sozinha. E eu vou te explicar, porque dá para entender aqui pelas próximas cartas. Aqui é como se você estivesse fazendo muito esforço e buscando muito que esse relacionamento dê certo. Mas você tá tentando sozinha, né? Existe aqui um cansaço, né? O 8 de ouros, o 8 de copas é aquela carta em que a pessoa decide virar as costas e deixar aquilo para trás, mesmo que ela perca. Então, a Cinderela, mesmo que ela perca o príncipe, ela entende que ela precisa deixar ele para trás, ele precisa deixar o baile para trás. Então, há perdas, há coisas que foram construídas e vão ficar para trás, há momentos bons que vão ficar para trás, sim, mas a decisão de sair, de se afastar, de deixar tudo é maior. E você é consciente do que você perde, tá? Então aqui existe um sentimento de querer deixar essa situação para trás, esse convívio, tudo que vocês já construíram, tudo que vocês já fizeram juntos, que já foi feito nesse relacionamento, em nome, né, de um amor maior, de um amor próprio, tá? Aqui o 9 de ouros é o alto valor. É como se dissesse assim: eu fiz tudo que estava ao meu alcance para esse relacionamento. Agora não dá mais para mim, já deu, eu preciso me valorizar. Eu preciso me colocar em primeiro lugar, porque eu já fiz muito pelo relacionamento, né? Aqui o ouros, ele também é legado, é família, é rotina, é convivência em família. E eu preciso me priorizar. Então, né, esse é o primeiro cenário, né, que vem aqui, que são os seus sentimentos, tá? O que o seu parceiro sente? Veio o 4 de espadas com o 5 de ouros. Aqui, o seu parceiro te sente, né, um distanciamento, um esfriamento da relação, uma sensação de escassez, de que vocês não estão conectados emocionalmente. Por isso aqui a água, né, que é a representação das emoções, é o elemento das emoções no tarô e em vários arquétipos emocionais, é a água. Ela está congelada. Então, existe uma emoção congelada aqui. Então, existe frieza, existe distanciamento, existe escassez emocional, né? E aqui também uma certa estagnação. Aqui o 4 de espadas, né, explica bem, é a Bela Adormecida. É como se ele estivesse adormecido na relação mesmo.
E aí entende-se, né? Entende-se por esse cenário do que ele sente no relacionamento, por que que você sente que tá plantando e cuidando dessa colheita sozinha? Porque o outro está dormindo. Então você se sente sozinha e sozinho na relação. É como se você, enquanto ele dorme, você tá cuidando de todo o plantio sozinha. E por mais que eu tenha aqui um plantio maravilhoso, eu tenho um milharal, né, completo, cheio de espigas douradas, eu preciso deixar isso para trás porque eu valho mais do que essa pilha de espigas douradas. Tá? Difícil pro Dia dos Namorados, hein? Não vai ter jantar japonês que salve isso aqui, hein? Será que o jantar japonês descongela esse gelo aqui? Me conta aí, escorpião, porque aqui trem tá tenso. Eu acho que daqui a pouco você vai ter que ler a leitura do sol, vai ter que assistir a leitura dos solteiros também, hein? Ai, meu Deus do céu. Piadas à parte, gente, veio tanto signo desse jeito que eu tô assim, meu Deus do céu, pra que eu inventei uma leitura amorosa? Senhor amado, eu tô separando casais no Dia dos Namorados. Assim, gente do céu, socorro. Assim, conversando com você, né? Tipo, nossa, eu fui com uma intenção tão bacana, o negócio veio. Cada caso, né, de amor, de relacionamento. E o que que a vida te pede, né, escorpião? Te pede que olhe a vida, né, que olhe o relacionamento com outro ponto de vista, né, que olhe para a vida, que olhe para o amor, que olhe para o relacionamento sob outro ponto de vista, tá? E também se retire dessa estagnação. O pendurado, ele tem esses dois vieses. O primeiro, você olha as coisas, o próprio pendurado, ele se coloca numa situação pendurada. E aqui é o João pé de feijão, né? Ele está pendurado no pé de feijão e ele olha as coisas para o outro ponto de vista. Ele olha lá de cima das nuvens. Então, o pendurado, ele se põe de ponta cabeça, né? A lenda de Odin é para encontrar a iluminação pessoal, né? Mas também tem uma outra questão. Se você fica muito nesse ponto de vista, você estagna. É para você descobrir o que você precisa fazer e sair dessa situação. Aqui você está estagnado, você não consegue tomar essa decisão. Por mais que você sinta que precisa, você não consegue agir. E por que eu te digo isso? Porque você está pendurado, estagnado, estagnada. E aqui ainda tem a carta do 4 de ouros, que aqui é o rei Midas, com a esposa transformada em ouro. Aqui é a carta do apego. É como se você ainda estivesse apegada a esse milharal. Você sente que você tem que deixar as copas. Que você tem que deixar, seja bom ou ruim, você tem que deixar para trás. Mas você não consegue, porque você ainda tem o apego a tudo que você conquistou. Como se tudo que você conquistou fosse mais importante do que o seu amor próprio, do que você ser sua prioridade. Então aqui o relacionamento, a vida, né, te pede, mude de ponto de vista, saia dessa estagnação e desapegue, solte, porque isso aqui não vai te alimentar. Isso aqui não vai te nutrir. Ele sofre de desgosto porque o amor da vida dele virou uma pedra de ouro. O que adiantou ele se apegar ao ouro? A vida dele perdeu sentido. Então você vai esperar, você vai ficar apegado ao que você construiu, de repente bens, de repente a família, de repente, né, uma convivência junto, acomodou-se nessa convivência junto, mesmo com toda essa frieza emocional que tá aqui retratada, do outro também em relação a você, né, de ambos, né, no relacionamento, quando você, né, tá apegado a isso, quando você precisava viver a vida, né, então vale a pena se segurar nesse apego, quando você precisa se priorizar, é o questionamento, né, que a vida te faz aqui, é a reflexão que a vida traz aqui, tá? E aí, escorpião, eu vou continuar aqui pedindo as cartas agora, primeiro, né, pedindo qual é a atitude, o que
você precisa fazer? Porque ali é o que você sente que precisa. Mas eu quero perguntar pro tarô, o que você, Escorpião, precisa fazer agora? Qual é o próximo passo que Escorpião precisa tomar? Qual é a ação, né? Qual é a atitude que Escorpião, Escorpiana precisa tomar nessa situação? Sentir é uma coisa, né? Agir é outra. Qual é a ação que o escorpiano e a escorpiana precisam tomar nessa situação? Qual é o próximo passo? Ué, não é pra fazer nada? Oxe, menino, me cai uma carta aí. Vamos lá. Vou puxar essa aqui que ela ficou aqui dançando pra mim. O 8 de espadas, por isso que ela ficou aqui dançando, ela ficou esperando eu puxar ela, com o 7 de paus. E eu vou pedir agora pro tarô o que vocês, escorpianos precisam deixar ir. O que vocês precisam deixar ir? Cavaleiro de copas. Ok. Quase virou e voltou. Agora não vai voltar mais nada. Não entrou, não entrou. Bora. Mais uma, por favor. O que o escorpião precisa deixar ir? E eu vou tirar logo pra gente dar mais fluidez aqui pra leitura. Que aí eu explico o conjunto todo. A mensagem final da espiritualidade para escorpião. Qual a mensagem final da espiritualidade para escorpião? Qual a mensagem final da espiritualidade para escorpianos comprometidos? Virou. Página de paus. Mensagem final para os escorpianos. Ás de paus. Caiu mais uma, né? Página de copas. Nossa, 2 páginas. Vamos lá. Agora eu já te conto tudo. Não te escondo nada. Ação. Qual é a atitude que você precisa tomar agora, escorpião? Desbloquear o seu mental. Desbloquear o seu mental e proteger os seus valores, os seus princípios, a sua fé, a sua paixão interna, tá? É como se você precisasse... Como é que você vai sair de uma situação de estagnação e de apego? Mudando, saindo dessa prisão mental, porque se você observar, quem se colocou aqui foi você. Quem sabe que tá apegado é você. Então aqui você precisa mudar esse padrão mental, sair desta prisão mental. Essa prisão mental precisa ser transformada. Então aqui é quebra de crença, é quebra de uma crença de que você não pode sair do relacionamento, de que relacionamentos são para sempre, de que casamento é para sempre, de que você, de repente, não vai dar conta de se virar sozinho, sozinha, se você se separar, de que você não pode largar tudo que você construiu. Isso tudo são crenças que geram apego. Então, essa prisão mental precisa ser desconstruída. E aqui também uma autoproteção, tá? Me veio aqui na mente como alerta também, se você estiver, né, num relacionamento, aqui não indicou nos sentimentos de vocês, mas aqui na ação, de repente, para alguém muito específico que esteja numa situação de relacionamento tóxico, né, de uma pessoa que te bloqueia mentalmente, bloqueia emocionalmente, que te confunde, que te manipula, né? Você vê que essa carta ela tem um homem aqui, né, controlando a menina, né? No caso aqui eu acho que é do Peter Pan, se eu não me engano. Eu não sei se é a Sininho. Não, é a Andy, né? Andy. Se houver para alguém essa situação, é se proteger, é buscar proteção,
tá? Se para a maioria dos casos é uma autoproteção no sentido de se fortalecer emocionalmente. Como é que você vai sair dessa situação, deixar tudo para trás e não se fortalecer? Você precisa se fortalecer. Você tem que estar muito convicta do que você quer. Você tem que estar muito certa que você quer se afastar, que você quer deixar essa situação. Você tem que estar muito certa dos seus argumentos. Você tem que estar muito certa do que você, dos prós e contras dessa situação, das taças que estão caídas e das taças que estão ficando de pé, né? Das emoções que você está deixando para trás, do lado positivo, dos ganhos, das perdas. Então isso é se autoproteger. E aqui é a carta de paus, né? Você tem que estar com sua fé fortalecida, com seus valores e princípios fortalecidos, com a sua paixão interna fortalecida, senão você não solta, você não sai da situação, você não sai da estagnação, tá? E ressignificar esses bloqueios mentais, essas crenças limitantes que estão te travando, tá bom? Mas fico alerta, pode ser que para alguém muito específico que está aqui assistindo a leitura, seja um relacionamento tóxico, seja um relacionamento de manipulação. E aí aqui a busca de proteção é a busca de proteção mesmo, tá? Proteção judicial, proteção familiar, proteção para conseguir sair do relacionamento, tá? Não é para todos, né? Eu vejo aqui também um fortalecimento, seu fortalecimento mental e sua força pessoal tendo que vir à tona para sair desse cenário todo, mas, né, não custa a gente dar esse alerta, tá bom? E aí, o que você precisa deixar ir, Escorpião? Você precisa deixar ir essa ilusão de felizes para sempre, esse cenário, né, de dúvida que tem um 2 de espadas. Um cenário de dúvida, de não estar enxergando que isso aqui é uma situação de sedução ruim, né? O Cavaleiro de Copas é uma pessoa muito sedutora, é uma pessoa muito encantadora, muito apaixonada, mas no lado sombra, já que aqui eu tô deixando ir, é o que eu tô vendo no lado sombra. É uma pessoa manipuladora, é uma pessoa sedutora, mas que ela não cumpre com o que ela promete. Esse cenário é ilusório. E você precisa enxergar, você não está enxergando, você precisa tirar a venda dos olhos, o 2 de espadas não se enxerga à frente, né? Para você enxergar que isso aqui é uma ilusão, que esse relacionamento não está te dando o que você realmente precisa. E que isso aqui, né, que essa sedução toda é ilusória, isso não é a realidade. Então você precisa tirar a venda dos olhos para conseguir avançar, seguir em frente e decidir, tá? Então, você precisa deixar ir essa ilusão e você precisa deixar ir essa indecisão, né? Essa cegueira para seguir, para poder decidir, se mover, seguir em frente, tá bom? Qual que é a mensagem da espiritualidade? O pajem de paus com o as de paus com o pajem de copas. Então, são 2 pajens com as de paus. Então, aqui, né, me pede para que você se abra para viver coisas novas, para novas paixões, novos amores, novos amores sim, por causa do pajem de copas. Mas você se abra para um novo momento apaixonante da sua vida, em que você sai dessa desilusão e entra num novo momento, né? Aqui são 2 pajens, são 2 jovens, né? Imaturas e ingênuas. E isso para mim é um alerta, tá? Vem um novo momento de vida para você, mais apaixonante, novo propósito, novas experiências, né? Algo novo, um momento novo se abre para sua vida. Mas aqui vem 2 pajens, então assim, lado positivo. Aproveite, viva, brilhe os olhos, né? Aproveite com muita energia isso. Lado sombra, cuidado com a ingenuidade, cuidado com a imaturidade, cuidado para não cair em novas ilusões,
adquira maturidade nesse processo. Você precisa adquirir maturidade no processo, tá? Mas que isso não te tire a alegria de viver, tá? Isso não te tire o brilho nos olhos, o brilho do pajem de copas e o brilho do pajem de paus, tá bom? Vou tirar uma mensagem final. Ah, não, já tinha embaralhado. Para vocês, pra gente passar a leitura dos solteiros. Uma mensagem final para os escorpianos e escorpianas comprometidos, que talvez deixem de ser. Ai, meu Deus, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou puxar essa aqui, tá? O tempo é o maior sábio da vida. Deixe que ele resolva algumas coisas na sua jornada. Ele tem o poder de resolver tudo com maestria. Acredite, ele não deixa nada para trás. O sucesso que você espera virá na hora certa. O ensinamento para alguém que te magoou também. Ele está cuidando de tudo. O tempo só pede para que nesse processo você viva e acredite. Ele está fazendo o trabalho dele da melhor forma. Afirmação. O tempo é o mestre que cuida da minha vida. Comenta para mim se você chegou até aqui. Comenta a palavra tempo. Você vai precisar de tempo, né? De organizar o seu tempo para fazer esse movimento, tá bom? E se você vai fazer o movimento, eu te convido a assistir a leitura dos solteiros, porque algo novo vem por aí, né não? Obrigada, escorpião, se você vai ficar por aqui. Se eu te encontrar na leitura de solteiros, ela vem já já. Escorpianos solteiros, vamos para a sua leitura? Vamos começar. Já fiz embaralhamento prévio, né, que eu recolhi as cartas, então eu peço licença para acessar a energia dos escorpianos solteiros que estão chegando por aqui. E a gente começa pedindo para vocês a energia de vocês sobre o amor e os relacionamentos afetivos. Qual a energia do escorpião, da escorpiana sobre o amor? O que os escorpianos e escorpianas que estão aqui estão sentindo sobre o amor? Vou puxar essa aqui que ela ficou me chamando. Os enamorados. O que mais? Essa aqui também me chamou. Com o mundo. E aí eu já pergunto de volta, qual é a energia do amor para vocês? Qual é o que a vida e o amor traz para os escorpianos solteiros que estão aqui? O que a vida e o mundo, olha a carta do mundo, o que a vida e o amor traz para os escorpianos solteiros? Caíram muitas. Não, caíram 3, eu vou aceitar. 10 de espadas. Oi, que aqui é a galera que veio lá da leitura de comprometidos, hein? Aqui. 8 de espadas. Com o rei de ouros. Eu falei pra vocês virem pra cá, vocês vieram mesmo, hein? Já trouxe até a carta junto. Vamos lá. Então aqui, escorpianos, vocês têm, né? Vocês querem um amor, vocês querem um relacionamento, né? Vocês buscam escolher ou sentir, né? Viver um relacionamento, se abrir para um relacionamento, né? No momento de fechamento de um ciclo, digamos assim. Você está vivendo um fechamento de ciclo, e aqui já veio a carta do 10 de espadas logo depois. Vocês estão vivendo um fechamento de ciclo na vida de vocês. E vocês querem sim um grande um relacionamento, um momento de relacionamento, né? Fechando esse ciclo, esse aprendizado, né? É como se esse grande ciclo, né, fosse se encerrando, né? Mas aqui tem um relacionamento, tem um desejo de se relacionar. Talvez aqui venha o fim de um relacionamento para início de outro também, né? Mas aqui eu também vejo uma vontade muito grande de se relacionar, de aprender, né? De ganhar essa experiência nesse novo momento de vida, tá?
como um grande aprendizado, né, de alma, igual o próprio nome aqui do canal fala. E a vida, né, a vida traz para você a necessidade de encerrar o ciclo, né, de encerrar os ciclos dolorosos, encerrar o que não faz mais sentido para você, né, talvez aí um momento de um relacionamento tóxico, de um relacionamento com muitos bloqueios, muitas crenças, muitas travas, muito desgaste mental entre vocês, até na sua vivência, né? Para se equilibrar materialmente, emocionalmente, em relação ao legado, família, né? Que é o rei de ouros, é um rei mais austero, é um rei que já viveu muito, mas que sabe, né, o custo que a vida custa, né? Então aqui é a necessidade de transformar toda essa dor, tudo que se aprendeu e que se viveu nesse relacionamento em equilíbrio, em austeridade, em maturidade, né? No que se refere a relacionamento, família, legado, rotina em conjunto. Então, quem tá solteiro aqui, tá chegando aqui na leitura, tá vindo, né, de um outro relacionamento. E tá vindo com suas dores, tá vindo com suas travas, tá vindo com as suas crenças, tá vindo com seus traumas, tá? Não tá vindo limpo, não tá vindo livre, criança, inocente, não tá vindo sol, tá vindo de um 10 de espadas, né? E aí fica mais claro que esse mundo aqui, né, é o fechamento do ciclo desse grande aprendizado que foi esse relacionamento que você viveu, tá? E aqui eu sinto de te falar, até corrigindo um pouquinho do início ali que eu falei, do que eu comentei. Não é que você quer levar esse relacionamento para o mundo. Você precisa entender tudo que você aprendeu nesse ciclo desse relacionamento para encerrar esse momento, essa grande jornada que você viveu. O mundo encerra um ciclo completo dos arcanos maiores, uma jornada de vida para se abrir para um outro momento. Então aqui é realmente entender tudo que você aprendeu de bom ou de ruim, de vivência, de experiência, de sofrimento, de dor, de alegria, de tudo nesse relacionamento, consolidar isso, encerrar, fechar esse livro para abrir um outro, tá? E aí, né, o mundo, a vida te fala, você precisa encerrar, é doloroso, é difícil, e precisa ganhar essa maturidade, essa austeridade, mesmo com o coração, carregando um coração ferido, tá? Mesmo carregando esse coração ferido. Nem sempre a gente vai vir limpo, ingênuo, inocente como uma criança, né, depois de um fim de um relacionamento. E aí aqui, escorpião, agora eu vou pedir mais 3 tiragenzinhas curtas de carta. Primeiro, né, qual é a atitude que você precisa ter? Porque aqui é o que você sente e o que a vida te mostra. Mas qual é a ação prática, né? O que você, escorpião, precisa fazer nesse momento? Quase virou, mas não virou. O que escorpião precisa fazer? Qual é a ação? Qual é o próximo passo, atitude que os escorpianos precisam, que estão solteiros, né, que estão nessa tiragem, estão sozinhos, precisa fazer? Página de copas de novo, isso até finalizou a leitura Descomprometidos, né? Essa carta caiu ali na mensagem final. Com o Rei de Espadas, ok? Vou pedir agora o que os escorpianos precisam deixar ir nesse processo todo, né? Nesse momento de vida. O que os escorpianos precisam deixar ir? Medos inconscientes, tá? Vou ver se vem mais alguma. Né? Medo de não ter o felizes para sempre, medo de não ter um outro relacionamento, tá? Mas aí eu vou detalhar mais, porque eu vou falar também aqui das ações. E por último, a mensagem final da espiritualidade para esses
escorpianos que estão aqui. Mensagem da espiritualidade, do universo, do seu eu superior que seja. Mensagem das cartas para o final para os escorpianos. Aqui já vieram duas. Tá? Veio o 4 de copas com o diabo. Eu vou pedir mais uma para completar a carta do diabo. Eita! Essa aqui tá querendo pular de tudo quanto é jeito. 7 de paus. Ok, entendi. Eu já tinha entendido, mas o 7 de paus confirmou pra mim. Obrigada. Então aqui, escorpianos, qual é a ação? Qual que é o próximo passo? Equilibrar, né? Aqui é amadurecer. Apesar de tudo que você viveu, ainda existe uma postura ingênua, uma postura aqui, o pajem é sempre um jovem, muito jovem, então ele é imaturo, uma postura mais juvenil, uma postura mais ingênua, mais imatura em relação aos sentimentos e ao amor. E aí, logo depois vem o rei de espadas, que é aquele rei que tem a racionalidade, que tem a maturidade, é um rei, não é um jovem, não é um pajem, né? Então muda a postura. Então através do quê? Esse amadurecimento, através do equilíbrio emocional, né, da racionalidade, de você entender, né, ou em que momento você cede a emoção, em que momento você tem que ser racional, pé no chão. Então aqui é uma evolução de maturidade, você sair de um pajem e evoluir para uma postura de rei. Não é de rainha nesse caso, é de rei, é um equilíbrio de ação. Você agir como um rei. Aqui é uma postura mais passiva, né? Ela tá aqui sentada esperando de forma ingênua, de forma inocente. E aqui as cartas pedem que você vá para uma postura mais de autoliderança, de fazer, de cortar, de tirar o acesso do outro, né? De tomar as decisões que precisa tomar. O espadas é mente, é racionalidade. Tomar as decisões que precisa tomar e de forma madura e não de forma ingênua e inocente, tá? Então a ação é uma ação racional, de corte, de decisão, de ação, tá? Então não é uma rainha que fica esperando a decisão do outro. Aqui você precisa agir, tá? E o que você precisa deixar ir? O medo de agir, o medo de desagradar, o medo de contrariar quem está em torno de você, de contrariar, né, de dizer não, né? Às vezes a pessoa, tem alguém tentando reatar com você, você acabou de sair de um relacionamento, a pessoa tenta de novo, você dizer não, você cortar o acesso. Então, é o medo, perder esse medo. E medo também, perder o medo de acreditar que você ainda pode ser feliz. Deixar ir, né? Primeiro, deixar ir esse medo de ser feliz, mas também deixar ir esse sentimento, né? De que você precisa agradar aos outros para ser feliz, né? Esse medo de desagradar, esse medo de dizer não, ele me faz muito presente exatamente na hora que ele fala assim, tem que começar a dizer não, tem que cortar, tem que desagradar, tem que dar limite, tem que amadurecer emocionalmente, tem que saber que nem todo mundo vai gostar de você e tá tudo bem. Tem que saber que você vai dizer não e o cara vai ter que ir embora, ou que você vai dizer não pra menina e a menina vai ter que ir embora. Então, assim, se você tá solteiro, essa maturidade emocional é necessária. E aí ela passa por curas de medos inconscientes, de comparação, né, que a lua traz, tá? E aí, como mensagem final, escorpião, me vem, né, aqui já tinha vindo, né, a carta do 4 de copas é a carta da frustração. Aqui ele está frustrado porque ele não consegue ser adulto, né? Que é Pinóquio. Ele está frustrado porque ele não consegue o que ele deseja.
Ele não consegue ser adulto, ele não consegue ser uma criança. Na verdade, ele não é adulto, né? Ele é criança. Ele não consegue virar gente, na verdade, né? Confundir aqui as histórias. Mas é a tentação, né? É como aqui a mensagem, até olhando as três juntas, né? Deixar para trás é você entender que nem todo mundo vai ser maravilhoso para você. Que existe o mal aí fora. Que existe, que quando você quer, você tá frustrado, você só tá olhando para você, ou você tá olhando para a situação sobre um ponto de vista, você tem que entender que você tá sendo ingênuo. E que existe o mal ali fora, né? Quando você não tá satisfeito, né, no relacionamento e você não se manifesta, você abre espaço para o mal. Você abre espaço para pessoas maliciosas chegarem perto de você. Pinóquio é seduzido por pessoas maliciosas. Então aqui eu sinto, né, e aí veio depois o 7 de paus, tá? Que é a autoproteção. Então aqui, Escorpião, você estando solteiro e num processo que você veio de uma dor, que você veio de uma finalização de relacionamento, algo doloroso, você vai estar muito machucado. Você vai estar muito frustrado, vai ter muitas feridas abertas à tona. Cuidado com quem pode se aproveitar disso, se aproximando de você, se aproximando da sua ingenuidade, prometendo que não vai dar, tá? Aqui me dá um alerta mesmo de pessoas maliciosas e você precisa se autoproteger delas. Por isso que eu falei assim, eu já entendi, então confirmou com o 7 de paus, porque o 7 de paus é se proteja. Se proteja, amadureça e se proteja. Se afaste de pessoas maliciosas, tá? Você está solteiro, solteira, e às vezes tudo que você passou nos últimos tempos te tornou muito vulnerável. Quem sabe esse medo aqui é de ficar sozinha. Ficar sozinho. E aí, a partir da hora que você tem medo de ficar sozinho, sozinha, você se abre para pessoas que não merecem você. E aí você cai na armadilha da carência, né? Da pessoa maliciosa que percebe a sua carência para se aproximar de você. A hora que você tem medo de nunca mais ser feliz, você abre um espaço de carência. E aí vem alguém e se aproveita dessa carência, tá? Não é porque você está solteiro, solteira, que você precisa estar carente, você precisa se curar, né, dessa situação, você precisa se curar dessas feridas, elas precisam cicatrizar, você precisa amadurecer, né? E aí, que eu te falo, Escorpião? Até vou reforçar o que eu falei na leitura de comprometidos. Eu tô com atendimento individual, né, na agenda, tenho a mentoria. São poucas vagas, tá? Provavelmente vão ser 3 vagas no mês de junho, porque são 2 a 3 meses de acompanhamento com você, individual, pra gente trabalhar essas travas, trabalhar, ressignificar, para que você consiga viver a sua vida de uma forma mais saudável, né? Que você consiga movimentar a sua vida num cenário positivo. Então, se você quiser um atendimento de tarô na sua energia para entender melhor isso, e de repente a gente conversar sobre a mentoria, me chama no WhatsApp, tá aqui na descrição. Vai ser muito bom poder te ouvir e te auxiliar no seu processo, tá bom? Eu vou tirar a mensagem final, que o vídeo ficou bastante extenso. Vou tirar essa aqui que ficou em destaque pra mim. Gente, é a mesma mensagem do comprometido. Vocês vieram pra cá mesmo, hein? Ô, povo curioso! Vou ler de novo, tá? Porque às vezes vai que tem alguém que não leu, não assistiu de comprometidos, tá? Mas é a mesma mensagem. O tempo é o maior sábio da vida. Deixe que ele resolva algumas coisas na sua jornada. Ele tem o poder de resolver tudo com maestria. Acredite, ele não deixa nada para trás. O sucesso que você espera virá na hora certa. O ensinamento para alguém que te magoou também. Ele está cuidando de tudo, tenha paciência. O tempo só pede que nesse processo você viva e acredite. Ele está fazendo o trabalho dele da melhor forma.
Afirmação: o tempo é o mestre que cuida da minha vida. Então, se você chegou até aqui, comenta para mim tempo, para eu saber que você chegou e que essa leitura fez sentido para você. Tá ok, escorpianos? Um grande beijo, até o próximo vídeo e até lá, te espero!